Revelado faxineira emocionante salva filho de milionário de babá surpreendente e violenta. Rosa acorda antes do sol com o coração disparado e a mente cheia de preocupações. Aos 35 anos, ela é uma guerrilheira das entregas diárias e sonhos não realizados. Enquanto prepara o café para seu filho Miguel, um menino de 7 anos, cheio de ideias e olhares curiosos, a emoção toma conta. A casa da família Almeida reluz, ao contrário de seu pequeno apartamento na Zona Leste, onde o cheirinho do pão quente se mistura com as esperanças de um futuro melhor. Rosa faz promessas a si mesma, e cada colher de café é uma oração para a vida que ela deseja para Miguel, longe da pobreza que ela conheceu. A rotina de Rosa se transforma em batalha quando ela se vê na mansão imponente dos Almeida. Enquanto os brilhos dos candelabros dançam ao ritmo de uma vida luxuosa, ela enfrenta a realidade cruel da desigualdade. Olhando de perto, Rosa percebe o contraste gritante entre sua existência e o mundo dos ricos. A alegria dos patrões beira a indiferença. Mas o que realmente a tira do eixo é a nova babá, Laura, que parece esconder mais do que mostra. Laura, com seu olhar frio e voz cortante, faz o coração de Rosa acelerar quando ela nota como trata Miguel. Ver o menino chorar em um canto, enquanto a babá grita e força a beleza de suas exigências, faz com que a fúria envolva a Rosa. Ela não está ali apenas para limpar, é uma mãe que protege o que tem de mais precioso. Um instinto feroz a leva a procurar entender quem é essa mulher que invade seu mundo e a vida de seu filho. Naquela noite, a insônia a consome. Rosa não para de pensar em Miguel e nos perigos que ele pode enfrentar. Se agir, pode perder seu emprego, mas se permanecer em silêncio, não pode garantir segurança ao filho. É uma luta interna e cada respiração é um peso. Com o coração na mão, ela decide que é chegada a hora de agir. Precisa descobrir mais sobre Laura. Na manhã seguinte, enquanto limpa os mármores cintilantes, Rosa aborda Laura com um sorriso nervoso. A tensão no ar se torna palpável. O olhar de Laura a atravessa como uma faca, e a conversa se transforma em um duelo psicológico. Rosa percebe que Laura cobre feridas profundas com sua frieza, e a verdade começa a se desenrolar. Mais uma vez, a coragem de uma mãe se destaca, e ela se vê lutando não apenas por Miguel, mas também pela compreensão da dor daquela mulher. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério. Faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O embate entre Rosa e Laura chega ao ápice quando, em uma breve fração de segundos, a babá se aproxima de Miguel novamente. O olhar dele é de medo e confusão. Rosa se coloca entre eles como um escudo contra a fúria da nova funcionária. Um grito ecoa no ar. "Mãe!" O coração de Rosa para. Diante daquele chamado, ela sabe que a sua decisão pode mudar tudo. Está prestes a confrontar algo bem maior do que apenas uma babá. O que acontecerá a seguir pode não só salvar seu filho, mas também libertar a ambos de um ciclo nebuloso de dor e sofrimento. As próximas horas serão cruciais e a pergunta ardente paira no ar: até onde uma mãe irá para proteger seu filho? Rosa sentiu seu coração disparar ao escutar o grito angustiado de Miguel. A tensão no ar era palpável, como se toda a mansão Almeida estivesse prestes a desabar. Ela se virou para Laura, que observava a cena com uma expressão de desdém, como se aquela situação toda não estivesse nem perto de preocupá-la. Todo o peso da responsabilidade sobre seus ombros a fez gritar, não só por Miguel, mas por ela mesma. "Você não tem o direito de fazer isso com ele é uma criança." Laura arqueou uma sobrancelha desafiadora. "Então você se importa mais com seu filho do que com seu trabalho?" O veneno em suas palavras cortou o ar como uma faca. Aquelas não eram apenas ameaças vazias. Rosa viu as sombras do passado de Laura começarem a flutuar dentro daquela mansão, e a babá não era só uma funcionária, era uma mulher quebrada por uma vida que ela mesma escolheu ou fora forçada a escolher. Mas o que Rosa não sabia é que essa batalha estava prestes a tomar um rumo inesperado.
Miguel, de olhos brilhantes e ainda em estado de choque, puxou a saia da mãe, pedindo para que tudo ficasse bem. Era uma mistura de inocência e a força do vínculo materno que sempre a guiava. Rosa respirou fundo buscando coragem. Laura, ela disse com a voz mais firme que conseguiu reunir. Não deixe que suas feridas machuquem o meu filho. Ele não é seu alvo. Ele merece amor, e você também. Os olhos de Laura brilharam com uma emoção que Rosa não esperava. Em meio à tensão, algo no olhar da babá parecia se desfazer, como se uma leve rachadura aparecesse no seu exterior duro. Mas isso não importava agora. Rosa não podia se distrair. Ela se aproximou de Miguel, colocando a mão em seu ombro, e a conexão entre mão e filho foi palpável. Um momento que poderia ser marcado pela dor, rapidamente transformou-se em uma fortaleza de esperança. No que você está pensando? Laura perguntou, agora mais calma, mas ainda conferindo desafios à frente. Você acha que pode mudar alguém? A vida é muito mais complicada do que você imagina. Talvez seja, Laura, Rosa respondeu, sua voz suave, mas o amor pode ultrapassar essa complexidade. Olhar para dentro de si mesma e ver seus próprios demônios é doloroso. Eu sei, eu já passei por isso. Mas você não precisa fazer isso sozinha. O leve estremecer nas palavras de Rosa fez com que Laura hesitasse. Ao fundo, Miguel decidiu intervir, balançando a cabeça com toda a sabedoria que uma criança de 7 anos pode ter. Se você está triste, a mamãe pode te ajudar. Ela deixa a gente brincar quando estamos tristes. A simplicidade da voz dele teve um impacto quase instantâneo. Rosa viu a expressão de Laura se transformar, uma mistura de surpresa e confusão. O muro que ela tinha construído estava começando a rachar. Rosa olhou para Miguel, seu pequeno grande guerreiro, e lembrou-se da força que não apenas queria transmitir, mas também a que precisava absorver. Enquanto a tensão pairava no ar, uma nova ideia começou a brotar na mente de Rosa, uma estratégia que poderia não apenas proteger seu filho, mas talvez, de alguma forma, salvar Laura também. Ela sabia que a conversa ali não era uma simples troca de palavras, era um momento mágico, uma oportunidade que poderia devolver a dignidade e a esperança a ambos. E enquanto um novo plano se formava em sua mente, a questão que assombrava Rosa agora era: será que Laura estava disposta a dar o primeiro passo em direção à transformação? O olhar de Laura permaneceu fixo em Rosa, como se, naquele momento, um novo caminho se abrisse entre elas, e esse caminho prometia ser perigoso e instigante. O que aconteceria se as paredes de Laura caíssem? Ela estava prestes a descobrir que o amor poderia ser a chave não só para um futuro mais brilhante para Miguel, mas para a própria libertação de Laura. A resposta disso poderia mudar suas vidas para sempre. Rosa sentiu a tensão no ar se transformar em algo quase palpável. Ela não sabia o que esperar da reação de Laura. Os momentos passavam como uma eternidade e a expectativa crescia. O que se passava pela cabeça da babá? O olhar de Laura pareceu mudar um pouco. Uma pequena fagulha de dúvida se acendia em seus olhos. Você realmente acha que eu mereço ser ajudada? A voz de Laura escapuliu, quase um suspiro. Rosa percebeu que essa era a primeira vez que Laura parecia vulnerável. O escudo que sempre a protegiam se tornava um pouco mais frágil. Todos merecem uma chance, Laura. Eu também precisei de uma. Rosa respondeu, sem hesitar. O desejo de se conectar com aquela mulher a fez falar com a verdade nas veias. Miguel segurava a mão da mãe com força, como se fosse o motor que impulsionava Rosa para frente. Laura olhou para Miguel, que a fitava com uma expressão boba de compaixão. Aquela era uma criança cheia de luz, uma energia que poderia alcançar até os corações mais gelados. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse lutando consigo mesma. Poderia ela permitir que Rosa entrasse em sua vida, que sua armadura construísse para a proteção se quebrasse? Você não sabe o que eu fiz, Laura murmurou, seus olhos repletos de culpa. As coisas que eu já passei. Eu não preciso saber e nem quero julgar. Só quero ajudar a você a encontrar algo que perdeu, algo que talvez nem saiba que estava procurando. Rosa respondeu, sentindo as palavras saírem carregadas de emoção. Você pode começar de novo. Toda história tem a chance de reescrita. Os olhos de Laura brilharam com um misto de raiva e tristeza, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar.
E se eu não conseguir? Perguntou, a voz hesitante. E se você conseguir? Miguel interveio novamente, com o semblante iluminado. A mamãe sempre diz que a gente não pode desistir, que as coisas ruins podem se transformar nas coisas boas. As palavras simples de Miguel ressoaram no coração de Laura. A ideia de que havia esperança no além dos horrores do seu passado a desarmou. Laura respirou fundo e seus ombros relaxaram. Havia uma batalha dentro dela, mas o amor daquela criança havia aberto um espaço para sua fragilidade. O que eu faço agora? Ela questionou, a vulnerabilidade se manifestando em sua voz. Rosa sorriu calorosamente. Vamos dar um passo de cada vez. Começa aqui, juntas. Você não está sozinha. O ar pareceu mais leve, e Rosa sentiu uma chama de esperança se acender não apenas para Laura, mas para elas as duas. Mas, como numa peça de teatro com uma virada inesperada, o som de um celular tocando quebrou a atmosfera mágica que se formava. Laura pegou o telefone e seu olhar imediatamente se congelou. O que quer que estivesse na tela parecia escanear as nuances de sua alma. A tensão se instalou novamente. Rosa olhou para Miguel, sentindo a inquietação crescer. O sorriso dela desapareceu enquanto esperava, com o coração acelerando. O que aquela ligação poderia trazer de volta? Laura atendeu, sua voz, antes cheia de fragilidade, agora assumindo uma postura defensiva. Sim, estou ouvindo. O que quer que estivesse do outro lado a fez ficar pálida. Bem no fundo, Rosa já sentia que aquela era a prova do que estava por vir. Sabia que a porta se abriria para um novo capítulo, mas ao mesmo tempo a escuridão estava bem ali, ameaçando engolir tudo novamente. No silêncio tenso que se seguiu, Rosa se perguntou se todas as esperanças que tinham despertado estariam preparadas para suportar o que viria a seguir. E no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Qual lado da Laura, o de luz ou de sombra, prevaleceria agora? Laura apertou o celular com força. A cor de seu rosto parecia desvanecer ainda mais. Os pulsos tremiam enquanto ela escutava a voz do outro lado. Rosa observava, sentindo o coração afundar no peito. Era como se uma sombra velada estivesse se aproximando, colocando em risco a luz que finalmente começara a brilhar entre elas. Não, eu pensei que já tínhamos falado sobre isso. Laura respondeu, sua voz tremulando levemente. Eu não quero mais fazer parte disso. Quem está aí? Rosa não conseguiu se conter, a curiosidade e a preocupação se misturando. O que poderia ter despertado uma reação tão intensa naquela mulher que a poucos momentos parecia disposta a abrir seu coração? Laura olhou para Rosa, olhos cheios de conflitos. É só uma pessoa, alguém do passado, ela disse, esforçando-se para manter a compostura. Mas a maneira como a mão dela ainda segurava o celular denunciava o turbilhão de sentimentos por trás daquela tentativa de calma. Miguel, percebendo a tensão no ar, soltou a mão da mãe e se aproximou de Laura. Se você estiver com medo, podemos ir para casa, disse ele. A sinceridade em seu olhar era mais forte que as amarras da ansiedade que envolviam os adultos. Os olhos de Laura se suavizaram ao ver a preocupação da criança. Havia uma doçura ali que a fez hesitar. Não, isso não é sobre você, Miguel, ela respondeu, a firmeza de sua voz lutando contra a fragilidade de suas emoções. No outro lado da linha, a voz insistia, cortante como uma lâmina. Você precisa entender, Laura. Ninguém sai assim. Você sabe que não pode apenas desaparecer. Há coisas que você ainda deve. Os lábios de Laura se contraíram em uma linha fina. A tensão parecia espessa. Rosa notou a angústia crescente e, em um impulso, decidiu se aproximar. Beijando a mão de Miguel, ela sussurrou. Espere aqui, tá bom, meu amor? Rosa se aproximou de Laura e, com um gesto gentil, colocou a mão em seu ombro. O toque foi leve, mas suficiente para mostrar que Laura não estava sozinha. Você tem uma nova oportunidade para fazer escolhas. Ninguém tem o poder de decidir por você. Nós temos um caminho a seguir, um caminho diferente. Laura desviou o olhar, um mar de emoções se formando em seu interior. O que seria esta ligação, essa voz poderosa e ameaçadora? O que havia no passado que tanto aprendia? Ouça o que a Rosa está dizendo, insistiu Miguel, simplesmente. A gente pode encontrar um jeito bom. Você não precisa ficar pensando nas coisas ruins que já aconteceram. As palavras de Miguel pareciam mágicas. Elas cortaram a névoa densa que cercava Laura, lembrando-a da luz que ainda existia ao seu redor.
Mas, mesmo assim, a dúvida pulava agitada em sua mente. Mas e eu se eu não souber como? A pergunta escapuliu, quase um lamento. Você vai aprender. Ninguém nasce sabendo de tudo. E você pode contar com a gente. Rosa respondeu, um sorriso encorajador nos lábios. Laura finalmente se virou, encarando a expressão esperançosa de Rosa e a inocência de Miguel. Era um dilema feroz. Continuar como estava, refletindo uma sombra de seu antigo eu, ou dar um passo em direção a um futuro desconhecido, mas promissor. De repente, ela ouviu um som vindo do celular. A voz do outro lado, agora mais alta e feroz, arrastou uma tempestade de medo para dentro dela. Laura, se você achar que pode escapar, não está vendo o quão arriscado isso pode ser? Você sabe que tem que seguir as regras. A conexão se rompeu, mas não antes de um baque retumbante no coração de Laura. O que tinha a perder se decidisse se afastar? Quem realmente era essa pessoa atrás da linha? O ar que antes estava leve pesou novamente. A esperança dançava à beira do abismo, enquanto a sombra do passado se intrometia na luz recém-descoberta. Laura girou-se para Rosa, buscando uma resposta, mas o medo se misturava com o desejo de mudança. O que ela realmente desejava? E conseguiriam todas elas lidar com o que estava por vir? A cena parecia congelar, o olhar entre elas, a tensão palpável. Qualquer decisão poderia ser um divisor de águas. A pergunta fervia em seu coração. Estava ela pronta para lutar contra seu passado e caminhar em direção a um futuro repleto de possibilidades? Laura respirou fundo, o ar parecia escasso. As palavras da voz que ecoava em sua mente a atormentavam, como um eco que não parava. Ela olhou para Rosa, que, com um sorriso ainda encorajador, aguardava sua resposta. O que mais ela poderia fazer? O que Laura realmente queria fazer? Miguel, com seus olhos grandes e sinceros, ultrapassava qualquer temor que existisse no coração da mãe. Ele estava ali, lembrando-a de que, apesar da escuridão que ameaçava envolvê-la, havia uma luz que era feita de amor, de esperança e de uma nova chance. Laura, por favor, murmurou Rosa, puxando-a para a realidade. Você não precisa fazer isso sozinha. A voz da mãe estava embargada, como se de trás dela estivesse um abismo de introspecção, onde pensamentos e medos afloravam sem dó. Eu não sei o que fazer, ela confessou, lágrimas ameaçando escorregar pelo seu rosto. Rosa se inclinou mais perto. A primeira coisa é decidir que você quer seguir em frente. O resto a gente descobre juntas, disse, como uma verdadeira âncora de estabilidade em meio à tempestade. Mas e se nesse caminho eu trouxer problemas para vocês? A insegurança transparecia nas palavras de Laura, fazendo-a se sentir ainda mais vulnerável. Amiga, problemas todos nós temos. Esse é o nosso jeito de viver. A diferença é que agora você não precisa enfrentá-los sozinha. Rosa afirmou, a intensidade em sua voz transmitindo uma força renovada. Laura balançou a cabeça e se lembrou do que havia deixado para trás. Cada passo de sua vida era um labirinto, e em cada curva, uma escolha que a levara até aqui. O chamado no celular ainda vibrava em sua mente, uma ameaça constante, mas a ideia de não lidar com isso parecia ainda mais amedrontadora. Miguel, que buscava entender a gravidade da situação, perguntou com sinceridade: "O que acontece se você não atender mais essa pessoa, Laura?" A inocência da pergunta fez o coração dela aquecer temporariamente. É difícil dizer, pode ser que... Seus olhos. Aquela criança pequena, tão cheia de fé, era tudo o que ela precisava naquele momento. Com um movimento hesitante, decidiu que não recuaria. A mensagem tinha um tom ameaçador, mas isso não significava que ela tinha que se deixar intimidar. Ela encontrou a coragem que estava escondida sob os pesadelos e explicou para os dois. Essa pessoa, ela faz parte de um capítulo que eu não consigo fechar. O que vai acontecer se eu não atender? E se eu me meter em mais encrenca? A dúvida estava explícita em seu tom, mas uma pequena chama de determinação começou a brilhar. Às vezes, a única forma de enfrentarmos nossos medos é encará-los de frente. Essa pessoa não vai deixar você em paz a menos que você mostre sua força. Você pode se surpreender com o que é capaz, Rosa disse com firmeza. A chuva lá fora tamborilava com mais força, como se o universo estivesse forçando Laura a tomar uma decisão. E em um momento de decisão, Laura colocou o celular em cima da mesa e olhou para as duas pessoas que a cercavam. Está certo,
A luta é minha e por Miguel. Eu preciso disso. Vou atender. Rosa sorriu com um orgulho que parecia iluminar aquele pequeno espaço escuro, enquanto Miguel balançava a cabeça. Isso mesmo, mãe. Você é poderosa. Laura se colocou de pé, sentindo a adrenalina fluir nas veias. O coração pulsava forte. Ela olhou pela janela, prestando atenção à chuva, ao barulho que era uma metáfora perfeita do que sentia, a vida a forçando a enfrentar a tormenta. E foi assim que, cuidadosamente, ela pegou o celular, se preparou mentalmente e tocou no contato. O toque do discar foi como o apito de um trem que está para partir. Havia um misto de ansiedade e expectativa no ar. No instante em que a chamada conectou, uma voz fria e desprezível soou ao fundo. Ah, finalmente decidiu atender, não é? Pensei que você fosse desistir, mas não é tão fácil. Laura precisava se manter firme. Todos seus instintos queriam que ela recuasse, mas ela era mais forte que isso. Assumiu a postura de quem estava pronta para lutar, lembrando-se das palavras de Rosa. Não vou deixar você me controlar. Essa é a minha vida. A voz do outro lado da linha riu. Um riso que a soou tão ameaçador que ela sentiu um frio na barriga. Ah, Laura, você não sabe o quanto está se metendo em um mar de problemas. Laura cerrou os dentes. Agora ou nunca. Ela cravou os olhos em Miguel e respirou novamente, como se a vida dependesse disso. O que mais essa pessoa poderia querer? Foi então que Rosa se aproximou novamente, percebendo a tensão no ar. Você está pronta, amiga. Não se deixe abalar. Lembre-se de quem você é. A adrenalina pulsava em seu corpo. Laura, sem desviar o olhar, desabrochou sua força interna. Eu estou aqui para lutar e não vou recuar. Mas, antes que pudesse ouvir a resposta, um novo som ecoou. Uma mensagem de texto bipada. Olhos arregalados, ela leu. Prepare-se. O pior ainda está por vir. Um frio na espinha percorreu suas costas. O que estava prestes a acontecer? Quais seriam as verdadeiras consequências dessa escolha? O coração de Laura acelerou. A luta estava apenas começando. Laura sentiu um nó na garganta enquanto tentava processar a mensagem sem se deixar levar pelo pânico. O que aquilo significava? O pior ainda estava por vir. O que mais essa pessoa poderia fazer? Ela olhou para Miguel, que a observava com olhos curiosos e preocupados. Era como se, sob toda a pressão, ele fosse o sol que iluminava seu caminho. Rosa, percebendo a inquietação de Laura, segurou a mão dela, firme, como uma âncora em um mar revolto. Vamos juntas, Laura. Você não está sozinha. Cada palavra da amiga era como um sopro de coragem. A voz do homem na linha continuou a ecoar na sua cabeça. Acho que você não tem ideia do que eu sou capaz. Ele parecia se deliciar com o medo que causava. Mas Laura decidiu que não deixaria seus medos decidirem por ela. O que você quer de mim? Ela questionou, buscando manter a voz firme, apesar do turvilhão dentro de si. A resposta dele foi um riso irônico. Oh, nada além do que você pode oferecer, e talvez um pouco mais. Meus planos vão além de simples intimidações, querida. Miguel deu um passo à frente, como se tentasse proteger sua mãe de uma ameaça invisível. Sai de perto da minha mãe! A voz infantil, embora valente, contrasta com a gravidade da situação. Laura sorriu para o filho, sentindo-se fortalecida por sua inocência. Ele era o motivo pelo qual ela lutaria. Você não se preocupe com isso, filho. Eu estou no controle, Laura respondeu, mesmo que a incerteza ainda pulsasse em seu peito. Virou-se para Rosa, que a observava com admiração. Eu tenho que saber o que ele quer. A voz na linha clarificou rapidamente. Sim, Laura, seu papel é essencial. Vou lhe dar uma oportunidade. Você e eu temos negócios a discutir, mas para isso você precisa se preparar. E logo. A chamada se cortou abruptamente, deixando um rastro de incerteza no ar. Laura olhou para o celular, como se esperasse que ele dissesse mais. Rosa a puxou para si, envolta em um abraço forte. Você vai sair disso, amiga. Chegou a hora de confrontar o seu passado. Como? O que ele quer de mim? O que está prestes a acontecer? As perguntas fervilhavam em sua mente, cada vez mais intensas. Mas a resposta ainda parecia longínqua. Enquanto a tempestade lá fora se intensificava, Laura sentia sua própria tempestade interior tomando forma. O passado tentava arrastá-la de volta, mas havia algo diferente agora. Ela não estava sozinha. Miguel, com seu simples olhar de amor e fé, a lembrava do porquê daquela luta. Vamos juntos, buscando soluções. Vamos investigar quem ele é e o que quer, disse Laura, adotando um tom diplomático e calmo. Tom de determinação que a surpreendeu.
Rosa assentiu, percebendo que a chama dentro da amiga começava a brilhar com mais força. Tem alguém que pode nos ajudar? Rosa perguntou, a preocupação visível em seu tom. Laura hesitou, lembrando-se de uma antiga amizade, alguém que tinha conhecimentos que poderiam ser úteis. Sim, conheço alguém, mas isso pode ser arriscado. No risco está a verdade, não? Rosa respondeu, e a ideia ecoou em Laura. Decidida, Laura trouxe seu celular novamente à mão. Precisava enviar uma mensagem para essa pessoa. O clima estava mudando, assim como suas chances. Porém, enquanto digitava, um novo alerta vibrou. Era uma mensagem de texto que a fez parar em seco. Lembre-se, você está sendo observada. Tome cuidado. Um arrepio percorreu sua espinha. Quem estava por trás disso? O que mais seu passado guardava que poderia ameaçar sua vida e a de Miguel? Laura olhou nos olhos de seu filho, que agora parecia mais cansado do que antes. Seria essa a vida que ela sempre quis para eles? A luta estava longe de terminar, e ela ainda precisava descobrir se tinha a força suficiente para enfrentar o que estava por vir. E, com o coração acelerado, Laura percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Laura respirou fundo, tentando se conectar com a calmaria que parecia tão distante naquele momento. O celular pulsava em sua mão, um lembrete constante de que a pressão estava aumentando. Miguel ainda olhava com certa preocupação, como se pudesse sentir a tensão no ar. "Mãe, está tudo bem?" ele perguntou, com a inocência de quem não faz ideia da tempestade que se aproximava. Laura forçou um sorriso. "Claro que sim, meu amor. Só preciso resolver algumas coisas." Contudo, no fundo do coração, ela sabia que as coisas estavam longe de serem simples. Com um gesto decidido, ela desbloqueou o celular e começou a digitar, enviando uma mensagem para a única pessoa que poderia ajudá-la. Tinha esperança de que o passado deles não estivesse completamente enterrado. "Cláudia, preciso de você. É urgente." Enquanto esperava uma resposta, o silêncio inquietante parecia se intensificar. Cada segundo parecia uma eternidade. Rosa, percebendo a angustiante ansiedade, pegou o braço de Laura e disse: "Estamos juntas, Laura. Vamos superar isso. Você é mais forte do que pensa." Laura olhou para a amiga, recuperando um pouco de sua confiança. "Sim, mas eu não sei o que esperar. Essa pessoa parece saber demais sobre mim." O celular vibrou, quebrando o silêncio. Era Cláudia. "Laura, o que aconteceu? Você está bem?" A mensagem a fez sentir um misto de alívio e medo. "Precisamos conversar, agora. Vou até você. Esteja pronta." Após enviar a mensagem, Laura olhou para Miguel, seu pequeno porto seguro. "Vamos assistir um filme, que tal? Assim você se distrai um pouco." Ele sorriu, e o jeito que os olhos dele iluminavam o ambiente fez seu coração aquecer. Miguel levou a mãe até o sofá e caiu no encosto enquanto Laura tentava se concentrar na tela, mas sua mente estava longe, perdida em possibilidades macabras. A chuva lá fora tamborilava forte, criando ritmos que pareciam refletir sua inquietação interna. Cada gota que caía parecia reforçar o peso das decisões que ela precisaria tomar. De repente, o celular de Laura vibrou de novo. Era uma nova mensagem. Ela hesitou, com medo do que poderia ler. Ao abrir, os olhos se arregalaram ao ver a mensagem do mesmo homem que a havia ameaçado. "Você deve proteger o que é seu, Laura. Você sabe o que está em jogo." Miguel percebeu a mudança no semblante da mãe. "Mãe, o que foi? Você está pálida." Ela pegou as mãos dele nas suas, segurando com força, como se quisesse protegê-lo de qualquer escuridão que se aproximasse. "Está tudo bem, filho. Eu prometo que vou cuidar de você. Nada vai te acontecer." Em sua mente, a luta dela se tornava mais intensa. Seriam essas palavras verdadeiras? A tristeza e a determinação se misturavam em um turbilhão que parecia estar prestes a explodir. Laura sabia que estava no caminho de confrontar seu passado, mas a cada passo a sensação de que algo terrível poderia acontecer aumentava. Minutos depois, a campainha tocou, quebrando o clima pesado. Miguel pulou do sofá com entusiasmo. "É a Cláudia!" Laura abriu a porta, respirando fundo para se preparar. Cláudia estava ali, com um olhar sério e determinado, reconhecendo imediatamente a gravidade da situação.
Laura, o que está acontecendo? Com o coração aos pulos, Laura sentiu que a próxima conversa poderia mudar tudo. As palavras estavam prestes a sair de sua boca, mas antes que ela pudesse dizer uma única coisa, a chuva começou a despencar com força, criando um som de fundo ritualístico a cada pergunta que ela estava prestes a fazer. A atmosfera carregada de tensão apenas acentuava ainda mais o que estava prestes a ser revelado. Precisamos de respostas, e precisamos delas agora. Mas antes que pudesse continuar, o barulho de uma mensagem de texto interrompeu o momento. O que mais seria revelado? Algo em seu passado estava prestes a vir à tona, e Laura sabia que não poderia voltar atrás. Laura fechou os olhos por um instante, tentando desacelerar seu coração que batia descontrolado. A chuva caía, com um som quase ensurdecedor, como se o universo estivesse se preparando para o que viria a seguir. Cláudia observava, o rosto uma máscara de preocupação e curiosidade, aguardando que Laura quebrasse o silêncio. Miguel, Laura chamou, sua voz tremendo. Vai lá e pega a pipoca, por favor. O menino saiu correndo para a cozinha, e naquele momento de privacidade, Laura sentiu que finalmente era hora de abrir seu coração. Cláudia, começou, a voz falhando. Você lembra do que aconteceu há anos, quando decidimos deixar tudo para trás? Cláudia assentiu, com a expressão pesada. Como eu poderia esquecer? Mas, Laura, isso é diferente. O passado nunca fica realmente enterrado, e você sabe disso. Eu sei, a resposta de Laura foi baixinha, mas eu pensei que tinha conseguido me afastar. Então, ele apareceu. As mensagens, as palavras se emaranhavam na garganta. Ele sabe de tudo, Cláudia. Ele sabe sobre mim, e mais importante, ele sabe sobre o Miguel. As mãos de Cláudia se contorceram, expressando a preocupação que Laura temia visualizar. O que você quer fazer? Você precisa tomar cuidado. Se ele está de volta, pode ser muito perigoso. Laura respirou fundo, tentando reunir forças. Eu não posso me deixar intimidar, mas também não posso fazer isso sozinha. Seu olhar ficava mais intenso. Eu preciso que você me ajude a descobrir quem ele realmente é e o que ele quer. O intervalo entre as frases parecia interminável. O ambiente estava pesado, a eletricidade na atmosfera quase palpável. Cláudia inclinou-se mais, como se quisesse gravar cada palavra. Nós somos uma equipe, sempre fomos. Então, o que fazemos agora? Laura sentiu uma onda de alívio ao ouvir isso. Precisamos de um plano. Não posso me arriscar a perder meu filho, nunca mais. Justo nesse momento, Miguel voltou, com uma tigela cheia de pipoca. Seu sorriso radiante parecia uma ilusão diante da tempestade que se formava. Mãe, vamos assistir ao filme! Ele arregalou os olhos, animado. Laura não conseguiu evitar o sorriso ao vê-lo feliz, mas a sombra da ameaça ainda pairava sobre elas. Antes que pudesse responder, seu celular vibrou novamente. O coração dela disparou. É o mesmo número, Laura disse, olhando para Cláudia com ansiedade. Tem que ser alguma coisa séria. Ela desbloqueou a tela, um nó na garganta. A mensagem, porém, era diferente. Você pode tentar se esconder, mas a verdade sempre vem à tona. Se não se cuidar, alguém muito amado pode se machucar. O mundo ao redor de Laura parecia girar. Ela olhou para Cláudia buscando respostas em seus olhos, mas a amiga estava igualmente paralisada. Mãe, o que está acontecendo? Miguel perguntou, sua voz doce permeada de insegurança. Laura ergueu as mãos, tentou manter a compostura. Nada, meu amor, só estamos conversando. Cláudia, percebendo a gravidade, tomou a frente. Miguel, que tal fazermos uma pausa? Você se lembra daquelas histórias que eu costumava contar? Vamos lá. A Laura e eu precisamos de um momento, só isso. Como em um truque mágico, Miguel soltou a pipoca e correu para o sofá novamente, ainda cheio de energia e sem se dar conta da tensão. Laura não pôde evitar uma breve risada, mas assim que Miguel voltou à tela, a urgentíssima realidade caiu sobre ela como o peso de uma maré que não poderia ser recuada. Precisamos agir agora, Laura disse, olhando fixamente para Cláudia. Se essa pessoa está tão disposta a jogar sujo, vou fazer o que for preciso para proteger o Miguel. A decisão ecoou entre as duas, uma aliança forjada na pressão, um pacto que parecia tanto uma promessa como um desafio. Laura estava disposta a enfrentar o passado de frente.
Mas a pergunta que queimava em seu coração era: até onde ela iria para proteger o que mais amava? Enquanto uma nova mensagem chegava, um arrepio surge. Correu pela sua espinha. Laura não tinha certeza do que a próxima revelação traria, mas uma coisa era certa: a batalha para proteger seu filho estava apenas começando. O celular vibrou mais uma vez, e ao olhar a tela, seu coração despencou. O que mais poderia ser revelado? Laura olhou para o celular com um misto de medo e determinação. O mundo ao seu redor parecia ter se tornado um labirinto, mas ela sabia que não podia recuar agora. Cada mensagem, cada ligação era um lembrete de que seu passado estava se entrelaçando com seu presente, de uma forma que ela nunca imaginou. "Mãe, que história você vai contar?" Miguel perguntou, sua voz doce cortando a tensão do momento. Ele se aconchegou no sofá com a pipoca em mãos. Sua inocência era um bálsamo para o coração de Laura. Laura sorriu para o filho, tentando esconder o peso que sentia. "Vou contar uma história cheia de aventura, mas agora precisamos saber o que mais essa pessoa quer de nós." Cláudia assentiu, determinada a enfrentar o que viesse. "Vamos juntas nessa, Laura. Você já tomou a decisão de não se deixar intimidar. Agora, vamos agir." Com um aceno, Laura desbloqueou o celular e leu a nova mensagem. "Lembre-se, Laura, suas escolhas podem ter consequências trágicas. Não esqueça o que você fez." Essas palavras cortaram como uma lâmina. O passado estava gritando de volta para ela, e a tensão se instalada entre as três mulheres. Laura olhou para Miguel, que observava tudo com aqueles olhos brilhantes. O que ela faria para proteger aquele garoto? "Eu não vou deixar que nada aconteça com você, meu amor," ela disse em um sussurro. A força dela estava voltando. "Vou encarar todas as sombras do meu passado para garantir nosso futuro." Rosa e Cláudia trocaram olhares de apoio, e a decisão tomou forma no coração de Laura. Com esse pacto, ela se sentiu mais forte e pela primeira vez estava disposta a enfrentar de verdade suas feridas. "Se essa pessoa conhece o meu passado, preciso encarar isso e resolver de uma vez por todas", Laura declarou. Sua voz agora firme, mesmo que por dentro o medo ainda a consumisse. "Qual é o plano?" Cláudia perguntou, o olhar dela claro, mostrando que estava pronta para ajudar. "Preciso saber tudo o que aconteceu", respondeu Laura, pensando em Cláudia e no que vivenciaram juntas. "Vamos investigar. Precisamos entender quem é essa pessoa para saber do que estamos realmente tratando." Rosa assentiu. "Nós temos que desenterrar esse passado. Se essa pessoa ameaça você e Miguel, não podemos encarar isso sozinhas. Vamos procurar ajuda." A ideia de buscar apoio de amigos confiáveis a fez sentir que havia uma saída. A vida dela estava nas mãos daquelas duas mulheres que a amavam e acreditavam nela. Laura pegou o celular, hesitante, mas determinada. Com as guerreiras ao seu lado, ela começou a digitar um novo texto. "Vamos encontrar nosso antigo grupo. Eles podem saber algo sobre ele." "Sim, eles sempre estiveram ao seu lado", Cláudia respondeu cheia de energia, "e isso pode ser um divisor de águas." Aquele simples ato a fez sentir-se parte de algo maior. E assim, com a coragem pulsando em suas veias, Laura pressionou enviar, dando início a um caminho de volta que não conhecia, mas estava disposta a percorrer. Enquanto as horas passavam, o celular de Laura vibrava. Seus amigos estavam prontos para ajudar, eles não deixariam ela sozinha novamente. A tempestade que antes parecia governar sua vida, agora se tornava o cenário de uma batalha que ela estava determinada a vencer. "Posso enfrentar meu passado e proteger meu futuro", pensou Laura, e um novo entendimento se acendeu. Aqueles momentos difíceis poderiam ser transformados em força, e, com as mulheres que mais amavam ao seu lado, ela estava disposta a atravessar qualquer escuridão. Quando a mensagem de seus amigos finalmente chegou, Laura sentiu um alívio profundo. Estamos a caminho. Tudo o que ela precisava era de um plano e um retorno à unidade que deixara para trás. Afinal, juntas elas eram mais fortes. A chuva começava a cessar, dando lugar a um céu limpo, quase como se o universo também quisesse ajudar.
Laura olhou para Miguel, que brincava agora com alegria. O riso dele encheu a casa e acalmou a tempestade interna. Então, naquele momento, enquanto as sombras do passado lentamente eram iluminadas pela luz de um futuro incerto, ela soube que estava pronta. Era hora de lutar, e não apenas sobreviver. Era hora de transformar a dor em força. Laura respirou fundo, a decisão tomada ecoando em sua mente. Com coragem renovada, ela sabia que não se tratava mais de uma batalha isolada. Agora era uma guerra coletiva, e seu amor por Miguel era a verdadeira arma que carregava. É hora de derrotar os fantasmas de uma vez por todas, murmurou, a determinação cravada em seu coração. A última mensagem estava prestes a ser enviada. Era uma chamada para a luta, uma convocação para reencontrar a luz e confrontar a escuridão de frente. E assim, uma nova jornada começava, uma jornada onde, com amor, amizade e coragem, estariam preparadas para tudo. E com isso, se você se emocionou com essa história, não esqueça, inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse fim. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Esse é o momento de mostrar seu apoio, e você precisa se inscrever agora.